A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e o trabalho constante dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Então, estamos estudando o capítulo 11 do livro Os Mensageiros, intitulado Belarmino, o Doutrinador. A conversa continua entre o André Luiz, o Vicente e o Belarmino continua a esclarecer ao André Luiz o porquê da falência dele como doutrinador. Nós vimos que ele nasceu no lar espírita, ele, com o tempo, ele achando que fosse coincidência, mas ele chegou a ser presidente da casa espírita, onde ele morejava. Ele teve sob o comando dele 8 médiuns. Realmente, ele mesmo diz que era um grande centro espírita, porque para ter 8 médiuns, de tarefa ostensivos, tem que ser realmente essa casa devia ter umas 3 reuniões mediúnicas, mais de uma, porque 8 médiuns dentro de uma sala, realmente a conversa não ia fluir, porque era todo mundo falando ao mesmo tempo. Ele devia ter, no mínimo, umas 3 reuniões mediúnicas, de tão grande era a casa que ele dirigia. E ele conta que ele, apesar da dedicação desses médiuns, ele começou a agir de uma maneira egoística. Ele começou a exigir dos médiuns um comportamento a nível de fenômeno só, dessa questão das provas científicas da mediunidade. E com isso ele disse para o André Luiz que ele atraiu espíritos, ele fala que são espíritos de mentalidade inferior. Então somente ele começou a preferir a companhia de encarnados e desencarnados que tinham títulos científicos, ao invés de colaborar, dar atenção e dar apoio aos médiuns, porque ele nasceu com essa tarefa, ele encarnou com essa tarefa. E ele aí começou a se afinizar com encarnados e desencarnados que só têm preocupações a nível da ciência, querendo explicações, querendo cada vez mais fenômenos, Então ele transformou os 8 médiuns em cobaias. É como se ele fosse, o papa da ciência e os médiuns simplesmente instrumentos que ele manipulasse a seu bel prazer, Nós conversamos sobre que ele diz, não, a gente ainda não leu não, meus novos amigos. Vamos começar a ler a partir daí. O meio do parágrafo 17. Esses novos amigos que ele angariou por conta dessa posição no mundo da ciência são os novos amigos dele. Os meus novos amigos queriam demonstrações de toda sorte. Como diz o Marco Aurélio, queria tirar osso pela boca. E ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, eu exigia dos nobres médiuns longas e porfiadas perquirições, quer dizer, perguntas, nos planos invisíveis. Aí no livro dos médiuns, no capítulo, vamos ver aqui, no capítulo 26,
no item 294, esse capítulo é um capítulo que Kardec coloca as perguntas que devem ser feitas aos espíritos. No item 28 e 29, né, sobre as invenções e descobertas, Kardec coloca: podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? Resposta: a ciência é obra do gênio. Só pelo trabalho deve ser adquirida, pois só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. Que mérito teria ele se não lhe fosse preciso mais do que interrogar os espíritos para saber tudo? A esse preço, qualquer imbecil poderia tornar-se sábio. Os mesmos se dá com as invenções. E há ainda uma outra consideração, e é que cada coisa tem que vir a seu tempo, quando as ideias estão maduras. Então, nessa resposta, e tem mais um pouco, eu só li um trecho, os espíritos estão dizendo a Kardec que, em questão de ciência, é trabalho da humanidade, porque ela precisa evoluir, não é, de acordo com... Porque senão qualquer imbecil, como ele coloca, era só perguntar aos espíritos que eles iam responder. E é o que esse doutrinador aqui, o Bellarmino, começou a fazer. Ele começou a querer inquirir, olha o que ele diz, longas e porfiadas perquirições nos planos dos invisíveis. E aí, no 29, aí Kardec, então não vai ter ajuda do mundo espiritual? Resposta: isso é muito diferente, porque ele pergunta assim no item 29. O sábio e o inventor nunca são assistidos em suas pesquisas pelos espíritos, não é? Porque não é para ficar perguntando coisas da ciência que o homem é que tem a tarefa de descobrir. Aí Kardec quer saber, mas então os inventores não têm ajuda? Resposta: isso é muito diferente. Quando há chegado o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados se lhe dirigem à marcha, procuram o homem capaz de a levar a efeito e lhe inspiram as ideias necessárias, mas de maneira a lhe deixarem todo o mérito da obra. Porquanto essas ideias, preciso é que ele as elabore e as ponha em execução. O mesmo se dá com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada homem na sua esfera. Daquele que só é apto cavar a terra, não farão depositados segredos de Deus. Mas ele vai dizer que na hora certa, que aquela revelação, aquela invenção tem que chegar no mundo, ela vai chegar, e às vezes não só numa pessoa, em várias. A gente tem exemplo disso na questão da aviação. Quantos se arvoram em pai da aviação? Aqui no Brasil, Santos Dumont. Lá nos Estados Unidos, os irmãos Wright. Ainda tem outros lugares que outros encarnados. Por quê? Chegou o momento da humanidade conhecer a aviação. Todos captaram. Eu lembro de uma briga que existe até hoje entre franceses e americanos, se eu não me engano, pela descoberta do vírus HIV. Oi. Porque quando chegou... Sobre isso, não tem o filme? Tem. É o Galo e um outro... O Galo é o sobrenome de um... Porque é o que... Então não adianta fazer essas perguntas aos espíritos. O nosso amigo aqui, provavelmente, tinha o conhecimento, mas... Porque eu acredito que ele tenha estudado o livro dos médiuns, porque quando ele encarnou já tinha livro dos médiuns. E ele esqueceu de estudar essa parte aqui, o capítulo, o capítulo 26 do livro dos médiuns, o item 294, das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Porque não adianta você perguntar, porque certas coisas não vão responder. E também a respeito disso, em cima desse raciocínio, quando ele fala que ele queria colher colaboradores das autoridades, na esfera das autoridades científicas, quer dizer, aumentando a sua vaidade, o seu egoísmo, querendo mais poder naquilo, como a gente já comentou,
Mas na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, o Emmanuel coloca muito... Aliás, as introduções do Emmanuel nos livros do André Luiz são sensacionais. E no livro Nos Domínios da Mediunidade, que ele vai tratar da mediunidade também, colocando ela nos exemplos do dia a dia em algumas casas espíritas, muito interessante, ele fala que sim, olha só, ele fala assim, que a ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. Então a ciência que nós estamos descobrindo aí, a partir do século XX, a questão do átomo e outras coisas, né, dissecando o átomo, né? Ela sempre existiu, né? Sempre houve isso, mas através dos tempos, de acordo com o conhecimento da época, se falava em alguma coisa. Ele dá o exemplo lá de Aristóteles, de Demócrito, lá na Grécia e tal. E vem caminhando, né? No século XIX, com Dalton, que estabelece a teoria corpuscular da matéria e tal, chamando o átomo de partícula indivisível, que não é, que agora a gente sabe que não é, que é divisível. E depois ele passa por William Crookes, né, que surpreende o estado radiante da matéria. Então Emmanuel vem relatando as fases do conhecimento humano através da época. Henri Becquerel, Casal-Curie, Rutherford, né, e vai adiante. Até que aí é o desenvolvimento da eletricidade, do magnetismo, tudo isso é ciência. Bohr, Planck, Einstein. Ele vem falando dos químicos, dos físicos, os grandes laboratórios. E ele, depois desse relato, ele diz assim: o futuro pertence ao espírito. E meditando no amanhã da coletividade terrestre, André Luiz organizou essas páginas desse livro em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. Mas que importância é essa? Aí ele vai dizer assim, olha, cada criatura, mais adiante ele diz, cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual em que se identifica. Isso agora, esse livro é da década de 50, se não me engano, por aí. Isso agora, que nós estamos presenciando agora, isso está muito mais bem explicado por pessoas que não são religiosas. Essa questão de emissão de raios por nós, seres humanos. Isso já está muito mais provado e exemplificado em vários compêndios. Ele fala mais adiante: semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé. Irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas. E enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade, estudando da terra para o céu, que é o caso aqui do nosso amigo, deveria ter sido. Nosso amigo André Luiz procura analisar-lhe a posição e os valores do céu para a terra, colaborando na construção de tempos novos. Por quê? Quando ele fala aqui, olha, todavia, o que destacamos por mais altos em suas páginas, quer dizer, no conhecimento que a gente tem, colocando a ciência a serviço da religião, é a necessidade do Cristo no coração da consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos, né? É conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo suas obras. Então, Emmanuel coloca uma simples palavra de Jesus no final, simples assim, em termos de tamanho, né? A cada qual segundo suas obras, mas ele, olha o entendimento que isso tem. O que Jesus estava querendo dizer com aquilo? Tanta coisa que a gente só vem entender agora. Porque ele está falando dos raios das emanações mentais. Isso é ciência. Isso agora está sendo admitido porque anteriormente se descobriu a existência dos raios. E quanta gente que ele exemplificou aqui. Então, isso é a ciência. É nisso que Allan Kardec falou lá que o espiritismo não é da alçada da ciência. Mas a ciência está incluída nas verdades de Jesus, quando ele fala que a cada qual segundo as suas obras. Né? Então vamos continuar. Está lá na introdução do livro Dos Domínios da Mediunidade. O resultado dessas perquirições era sempre negativo, porque cada homem
receberá agora e no futuro, de acordo com as suas próprias obras. Então, o Marco adiantou, né, que eu acho que ele leu isso por conta dessa palavra aqui. Foi. Que a gente nem tinha lido, mas agora adiantado. se explica isso, né? Uhum. Se explica o seguinte, o nosso amigo aqui, o Belarmino, como ele só pensava na questão da ciência, ele queria, né, ser aquele, na realidade ele estava querendo aparecer dentro do movimento espírita, né, porque dentro do espiritismo ele não conseguiu, mas no movimento ele queria aplauso, tanto que o que ele acabou atraindo para ele? Tanto os espíritos inferiores, que são só ligados na questão fenomênica, como os encarnados também, porque a espiritualidade só vai se abrir para aqueles que realmente estão com o sincero desejo de vivenciar a moral, né, viver e servir, né? Lembra a questão que o mestre tem que aprender a servir? Ele não queria servir, ele queria ser servido pelos 8 médiuns. Lembra que no começo do capítulo ele diz que o mestre é aquele servo de todos. Ele agiu justamente ao contrário. Ao invés de servir, de ajudar os 8 médiuns, que vinham com uma tarefa também difícil, que a gente já viu, ele quis ser servido. Então ele começou a perguntar aos espíritos, como a gente viu lá no livro dos médiuns, ele começou a perguntar coisas que não são da alçada do espiritismo. Porque Kardec coloca lá no capítulo 26, item 294, que quando Jesus, através do mundo espiritual, decide que alguma invenção, alguma novidade científica tenha que chegar na Terra, ela vai chegar. O Marco, quando leu essa introdução, não é? André Luiz, acho que é o Emmanuel que coloca, que vários estudaram sobre o átomo e foram ao mesmo tempo, como disseram a Kardec, a hora. Então, quando todo mundo começou a despertar para a questão do elétron, dos componentes do átomo, não foi um só, foram vários cientistas, missionários de Jesus na ciência. Mas cada um, como diz o ditado popular, cada um no seu quadrado. O nosso amigo aqui, o Belarmino, ele entrou no quadrado da ciência, que ele não encarnou para isso. Ele encarnou para divulgar, muito mais pelo exemplo do que pelas palavras, a doutrina espírita. Por isso ele faliu. Então, ele infelizmente, com o comportamento dele, com os raios que ele emitia, ele só conseguiu atrair, não é, algo semelhante ao que ele pensava. O que o Emmanuel pede é a necessidade de Jesus no coração e na consciência, senão a gente vai ficar desorientado. Por isso que ele diz, o resultado era sempre negativo. Claro que era, porque não é o interesse do espiritismo entrar na alçada da ciência. O espiritismo cuida das leis do espírito, a ciência das leis da matéria. Vamos ter que juntar os dois? Vamos. Um dia isso vai acontecer. Que é o que já está acontecendo, né? Já está, porque o André Luiz, não sei em qual livro ele diz que os cientistas no futuro vão ser os sacerdotes do espírito, porque eles vão revelar através da ciência a existência de Deus e a existência do espírito. O nosso amigo, um cientista aí chamado Higgs, né, que descobriu o elétron de Deus, não é? Ele chama de elétron de Deus. Ele não fala o elétron de Deus? Então, se eu não me engano, é Higgs, né? O nome dele, o sobrenome desse cientista. Então, esse já é um. E aqueles físicos que entendem de física quântica, esses que realmente compreendem a física quântica, esses já estão começando a ver que há algo mais do que a matéria, há um elemento que domina e dirige a matéria. Eles já estão começando, porque parece que eles começam a estudar que o elétron ele se comporta de 2 maneiras, ora como onda e ora como onda, eu acho que
energia, não, ora como onda. Eu sei que o elétron começa a aparecer para eles, aparece no lugar, desaparece. Eu não sou cientista, não entendo, mas eles já estão começando a ver que tem algo a mais. Por que o elétron, ele em hora ele se apresenta em onda, hora se apresenta em raio? Alguma coisa assim. Eu sei que ele difere o comportamento e a matéria não explica. É o que o Emmanuel diz, o futuro pertence ao espírito. Por quê? Todo conhecimento que a gente tem, que a gente está tendo, cada vez mais, o século XXI já está aí, e o terceiro milênio está aí, já nas portas, todo o conhecimento que vai sendo, e cada vez mais o conhecimento vai aumentando, vai nos ligar a situações que sempre ocorreram invisivelmente para nós e que nós não sabíamos, não tínhamos conhecimento. Se pouco tempo atrás, alguns séculos atrás, a gente falasse para alguém que tinha um aparelho que nós íamos captar uma imagem do outro lado do mundo instantaneamente, cabia na palma na nossa mão, a gente ia falar que era mentira, que era coisa, né, absurda. E nós temos hoje, que é o celular, por exemplo. Então, tudo trabalhando em cima de ondas. Como diz aqui o título, é muito importante a gente enfatizar isso. As ondas, os raios e os médios e as mentes. Então, está tudo interligado. Da questão da mediunidade que sempre existiu, essa questão da mediunidade é que vai interligar cada vez mais a ciência com a religião. Dizendo para nós que Jesus, o médium por excelência, o médium de Deus, o construtor da terra, ele é o exemplo da nossa humildade. Então, está ligando o grande construtor da Terra, que de entendimento de ciência não tem igual, porque para construir o nosso planeta não tem como não ter o conhecimento de tudo, e exercendo a humildade como ninguém. É nesse sentido que o Emmanuel fala, repetindo as palavras dele, sem Jesus, sem o Cristo no coração e na consciência, a gente fica desorientado com os fenômenos. A gente não consegue orientar o fenômeno para o lugar certo. Olha só, aquilo que eu comentei do elétron. De fato, elétrons, fótons e outros entes atômicos, quer dizer, do átomo, né, não são nem ondas nem partículas. Eles podem apresentar esse comportamento dualista, dependendo da forma como interagimos com eles. Embora isso possa parecer contraditório e ferir o nosso senso comum, os resultados experimentais comprovam esses fatos. A mecânica quântica nos levou a mudar nossa visão do mundo. Então, o cientista já está caminhando para isso, a certas descobertas que antes eles não conseguiam enxergar. Por quê? Como o nosso amigo está dizendo aqui, né? Que cada homem receberá agora e no futuro de acordo com as próprias obras. Então, aqueles cientistas interessados em realmente desvendar, né, a origem da matéria, o comportamento da matéria, vai chegar para eles devagarinho essas novas observações, e aí eles vão acabar concluindo, como o Marco falou, né, como é que o Emmanuel diz, que o futuro é do espírito. O futuro é do espírito, porque Deus criou... O futuro, né, pertence ao espírito. Palavras dele, é. Deus criou espírito e matéria, mas a matéria, ela é espírito, porque toda molécula, ela já tem um princípio inteligente. Então, o futuro é do espírito. Fora da matéria ou na matéria, tudo é espírito, né? Mas chegamos ao final de mais um programa, agradecendo a todos pela companhia, lembrando que hoje nós continuamos a estudar o capítulo 11 do livro Os Mensageiros, as agruras aqui do nosso doutrinador Belarmino Ferreira. Muita paz a todos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.